Olá pessoal, bom dia. Que bom, hein, que estamos aqui mais uma segunda-feira de muito propósito de Deus na nossa vida, amém? O Senhor tem propósitos e planos na nossa vida e por muitas vezes eles não são cumpridos, sabe por quê? Porque às vezes nós deixamos o mal entrar no nosso coração. Esse é o tema dessa manhã que nós vamos estar falando. Quando o mal entra no coração ou domina o coração. Quero usar como exemplo nessa palavra desta manhã um personagem bíblico. O nome dele é Sansão. Mas antes eu quero ler com vocês dois versículos muito interessantes sobre a questão do nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela fala dos nossos sentimentos, ela fala das nossas emoções. E olha o que Salomão, o grande sábio, escreveu sobre a questão que nós precisamos ter no cuidado do nosso coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E ele continua: porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, tudo o que acontece na nossa vida vem do nosso coração. As fontes da vida, todos os propósitos, todos os trabalhos, todos os desejos, todos os relacionamentos, todas as formações psíquicas, morais, espirituais, elas partem do nosso coração. Olha só que interessante. E aí no outro texto que eu quero meditar com vocês nesta manhã, é no capítulo 23 de Provérbios, agora no versículo 26, diz assim: olha, dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Não é tremendo isso? Primeiro ele ensina a nós guardarmos o nosso coração, e depois ele ensina a nós entregarmos a ele o nosso coração. E isso vai acontecer o seguinte: os nossos olhos vão se agradar do caminho do Senhor. E na lição passada, na ministração passada, eu lembro que eu falei que o Senhor preparou para nós um caminho para nós seguirmos. Está lá no livro de Salmos. E o Senhor tem um propósito para nós. A história que eu quero contar aqui, tendo em vista que o nosso tempo é pouco, eu vou mencionar a história e nós vamos perceber o quanto é complicado quando nós não guardamos o nosso coração, as nossas emoções, e nós nos tornamos pessoas egoístas, pessoas egocêntricas, pessoas voltadas para o nosso orgulho, para a nossa maneira de pensar e de agir. Isso aconteceu com Sansão. A história bíblica conta que Josué, ele venceu junto com o seu exército ali no deserto, todos os inimigos que vieram contra eles. Ficaram, portanto, muitos inimigos ainda para vencer. Mas o certo é que Josué, esse guerreiro, ele conquista a terra de Canaã. O povo de Deus, Israel, entra para a terra de Canaã, debaixo de uma promessa de que toda aquela terra seria do povo de Deus. Você sabia que nós também somos povo de Deus, pessoas escolhidas por Deus para um grande propósito, para as grandes conquistas? Só que ao chegar naquela terra, o povo ficou sem direção, porque Josué já velho veio a falecer, a morrer, e o povo ficou sem direção. E aí, queridos, em vez do povo guardar a palavra do Senhor e continuar conquistando, tomando território, tomando aquilo que era de herança de Deus para eles, sabe o que o povo de Deus fez? O povo de Deus, no seu orgulho, começou a se envolver com o pecado, começou a se envolver com a idolatria. Eles começaram a ter outros deuses dentro das suas casas. Tinha um homem lá que chamava Mica. Ele tinha lá vários terafins. Terafins eram pequenos deuses feitos de madeira, de pedra, e eles guardavam esses deuses dentro de casa. A cultura daquela época diz que quem tinha aqueles deuses tinha direito à herança de seus pais, quem guardava aqueles deuses. E Mica foi um homem que era judeu, que era
um dos herdeiros da terra, junto com o povo de Deus, mas ele era um tremendo de um idólatra, e assim foi toda a nação de Israel, começou a ser idólatra, e começou a viver debaixo de um sincretismo. O que é sincretismo? É o culto a vários deuses. É você que tem a palavra de Deus no seu coração, mas você tem outros deuses na sua vida. Isso é sincretismo. Faz cultos a outros deuses. E aí a história conta que Deus levantou dentre o povo de Israel, porque ele viu que a humanidade estava perdida, que eles tinham envolvido com idolatria, com feitiçaria, com macumbaria, com tantas coisas erradas. A violência predominou naquele lugar, lá em Canaã, em toda a terra que o povo de Deus chegou, a violência predominou. Só para você ter uma ideia, eles começaram a ver uma guerra civil. Viram no Sudão como está a guerra civil? Naquele tempo eles estavam vivendo isso, violência atrás de violência, estupro, morte, assassinato, tantas coisas terríveis acontecendo. Isso para um povo que era vencedor, para um povo que chegou para conquistar. Isso tem a ver conosco. Nós fomos colocados nessa terra para conquistar. Aquele povo tinha tudo para conquistar ali a terra, mas eles se envolveram com o pecado. Deus então faz o que? Levanta juízes na terra. Teve naquele período lá 8 juízes, e Sansão foi um desses juízes que Deus levantou para libertar o povo de Deus da mão dos seus inimigos, da mão dos seus opressores. Quando Deus levanta Sansão para ser esse juiz, para libertar o povo de Deus, eles estavam sob a opressão dos filisteus. O povo que mais perseguia eles naquela época eram os filisteus. Lembram que nós contamos a história de Gideão aqui? Quando nós falamos que nós precisamos vencer o medo, e o Senhor nos capacitou para a conquista. Qual que era o povo que estava aprisionando naquela época o povo de Deus? Eram os midianitas, mas agora eram os filisteus. 40 anos roubando gado, roubando a comida, roubando tudo que era do povo de Deus. Saiba de uma coisa, os filisteus representam aqui o diabo, Satanás, os seus demônios, que vem para destruir a sua e a minha vida, que vem para tirar de nós a alegria da salvação, que vem para tirar de nós os propósitos que Deus tem para nós. Aí Deus levanta Sansão. Sansão, ele foi um homem designado por Deus desde o ventre da sua mãe. A sua mãe era estéril, não podia ter filho. Seu pai, Manoá, teve um encontro com um anjo de Deus, com o próprio Senhor, que a gente chama no Velho Testamento de teofania, que era a presença de Deus. Manoá conversa com Deus, oferece holocausto a Deus, e Deus diz para eles: olha, vocês terão um filho. Esse filho, ele será nazireu de Deus, escolhido para libertar o meu povo da mão dos inimigos. Sabia que você foi escolhido? Desde o ventre de sua mãe? É por isso que a Covid não te pegou, você está aqui. É por isso que a morte não te alcançou. É por isso que a doença não te alcançou, porque Deus está te fortalecendo firme para as batalhas, para a conquista que Ele tem para você e para mim. Aí Sansão cresce, se torna um adolescente, um rapaz, e sabe o que aconteceu? Ele não seguiu o conselho dos seus pais e a direção de Deus para a sua vida. Ele sai do propósito de Deus por conta do seu orgulho, por conta da sua vaidade, por conta do seu egoísmo. Quantas pessoas têm agido de forma presunçosa, egoísta, egocêntrica, e não têm entrado pelo caminho da fé, pelo caminho da obediência, pelo caminho do propósito de Deus. Assim aconteceu com Sansão. Sabe o que ele fez? Ele não podia se envolver com outras mulheres. Ele foi lá em Timnate e tomou lá uma filha dos filisteus, inimigos do povo de Israel, para ser sua esposa. Como eles tinham que pagar o dote, ele pagou o dote. E o dia que ele foi lá receber a sua esposa, sabe o que o pai dessa mulher fez? Deu a mulher a outro homem. Sansão ficou indignado. Sansão não buscou a direção de Deus. É o que acontece muitas vezes conosco. Nós queremos ter as nossas realizações prontas, e aí nós tomamos decisões precipitadas, pensando, sabe em quê? No nosso eu, no nosso orgulho. Sabe o que Sansão fez? Ficou indignado com aquela situação. Foi lá,
no mato e pegou 300 raposas, que no hebraico é mais provável que seja 300 chacais, né? Aquelas raposas do mato, porque andavam em bando. A Bíblia diz que Sansão, ele tinha um poder sobrenatural de Deus sobre a sua vida, por conta das tranças do seu cabelo. Ele era nazireu de Deus, não podia se cortar as tranças do seu cabelo, que ele perdia o seu poder, que ele perdia a sua força. Sabe o que aconteceu? Ele foi lá, pegou 300 raposas, amarrou o rabo daquelas raposas, daqueles chacais, colocou fogo e soltou nas vinhas, nos cereais dos filisteus, e aquelas raposas em chamas acabou com tudo, toda a plantação. Irmãos, levantou-se a ira do inimigo, mas Sansão não agiu por direção de Deus, ele agiu por direção própria. Quando nós agimos diante das lutas e das dificuldades, com a nossa força, com a nossa direção, nós temos prejuízo. Os filisteus vieram não contra Sansão, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vinha sobre ele, e ele vencia todos os seus inimigos. Oprimiram a família de Sansão. Depois que oprimiram a família de Sansão, Sansão saiu para uma caverna. Aqueles homens agora de Israel, o exército de Israel, foi agora conversar com Sansão. Veja bem, o homem que foi escolhido para libertar o povo de Deus, agora estava numa caverna, e o próprio exército dele vai lá para ele se entregar para os filisteus, porque são o exército dos filisteus iriam derrotar todo o povo de Israel. Olha a situação que ele fez ali, por conta do seu orgulho. Sansão se entrega para não ver os seus amigos, o seu povo ser massacrado pelos filisteus. O certo é que ele se entrega, mas logo em seguida o Espírito de Deus vem sobre Sansão. Ele pega uma queixada nova de jumento, e com essa queixada de jumento ele mata 1000 homens, 1000 filisteus. Queridos, você fala assim, não, mas Sansão, ele cumpriu o propósito. Só ele cumpriu o propósito de forma errada, de forma carnal, de forma mundana, de forma egoísta. E Deus não se agrada dessa atitude. O Senhor quer que nós andamos pelo caminho dele, e que a vontade dele na sua e na minha vida seja em primeiro lugar, para que tudo se cumpra de forma perfeita, de forma tremenda e poderosa. Só que Sansão agiu por conta própria. Sabe o que aconteceu? Ele não ficou satisfeito, se envolveu com outra mulher lá dos filisteus. O nome dela era Dalila. E olha que hoje nós vemos a história de Sansão estampada nos telões de todo mundo, através da montagem que Hollywood fez, através desse grande herói que foi na época Sansão. Esse homem que tinha uma força descomunal. Ele agora envolve com Dalila. Ele tinha uma força tão descomunal que eles prenderam Sansão, e a Bíblia diz que Sansão dormiu até de madrugada, um certo dia lá. Depois ele saiu e ele carregou os portões da cidade nas costas, por quilômetros. Eles não entendiam como que aquele homem tinha aquela força. Mas sabe, a força não era dele, era de Deus na vida dele, era do Espírito Santo na vida dele. Deus te chamou para as conquistas, como nós sempre falamos aqui, mas não é na sua força, não é na sua habilidade, é na força de Deus, é na unção do Espírito Santo, é na sabedoria dos céus, que Ele vai te levar a lugares altos dessa terra. Mas sabe o que aconteceu? Sansão se apaixonou agora por Dalila. As paixões carnais de Sansão eram intensas, e o certo é que ele envolveu com Dalila, e os filisteus, sabendo que Sansão estava ali envolvido com Dalila, agora falam, olha, você vai entregar Sansão nas nossas mãos. Deu a ela muito dinheiro, e ela começou a envolver Sansão. Sansão ia lá para a casa dela, e ali ficava no chamego com ela, no amor com ela, deitando ali no seu colo, né? E ela falando, Sansão, conta para mim, meu bem, meu amor, meu cheiro, meu tempero. Conta para mim em que consiste a sua grande força, né? E ela tentou uma vez, e Sansão, ele simplesmente brincou com a unção de Deus na vida dele. Você já viu pessoas brincarem com a palavra de Deus? Brincarem com a unção de Deus?
brincarem com aquilo que é bênção de Deus na sua vida, você usar como próprio benefício e brincar com aquilo que Deus te deu. Sansão brincou com a unção de Deus, com o chamado de Deus na vida dele. E ele falou: não, quando os filisteus vierem, eu simplesmente me solto dessas cordas. E isso aconteceu uma vez, a segunda vez, a terceira vez. E na quarta vez, aquela mulher corria o risco até de morrer, porque os filisteus estavam pagando ela, mas se ela não conseguisse, provavelmente eles matariam Dalila também. E ela chora diante de Sansão pela quarta vez. Só que aquela brincadeira agora era verdade. Sabe por quê? Porque Sansão depois, você vai ler a história, nosso tempo é curto, mas ele foi inventando histórias para ela. Só que em dado momento ele conta a verdade, ele fala: olha, eu sou nazireu de Deus, Deus me chamou para fazer a diferença nessa terra, para fazer diferença lá na CTU, na minha casa, na minha família, me chamou para me pregar o evangelho a todas as nações, me chamou para ser próximo, mas ele me deu uma unção, ele me deu uma graça, ele me deu um favor, e eu preciso estar debaixo da vontade do querer de Deus. Isso é para nós, irmãos. Ele agora conta para Dalila, só que tem um segredo. Está vendo esses cabelos compridos que eu tenho? Essas 7 tranças aqui eu não posso cortar, porque não que o poder esteja nas tranças que estão em mim, mas é um pacto, uma aliança que eu tenho com Deus. Se essas tranças forem cortadas, eu perderei todas as minhas forças e serei como um homem comum. Saiba de uma coisa, nós vemos pessoas proeminentes na sociedade que foram derrotadas, que caíram, e hoje se tornam pessoas chacotas, pessoas que estão em vergonha. Sabe por quê? Porque perderam o caminho da luz, o caminho da verdade. Sansão, ele foi dominado pelos filisteus, e ele entrou por um caminho de escuridão. Sabe por quê? Porque eles furaram os olhos de Sansão. Ele ficou na escuridão, ficou sem visão de Deus, sem visão espiritual. É o que acontece com muitos que se acham, que são vangloriosos naquilo que têm ou naquilo que é. Tem mais 2 personagens na Bíblia que se perdeu na escuridão. O primeiro foi, depois de Sansão, foi Saul. A Bíblia diz que Saul, ele saiu de noite, no escuro, atrás de uma feiticeira, atrás de uma bruxa, de uma macumbeira, como se fala hoje, para procurar direção, em vez de estar na presença de Deus. A Bíblia também conta de um terceiro homem, Judas Iscariotes, que saiu na calada da noite, no escuro, para vender Jesus por 30 moedas de prata e entregá-los aos soldados romanos. Olha, quando nós saímos da presença de Deus, nós ficamos na escuridão, nós entramos para um lugar que nós não sabemos aonde nós estamos. Sansão entrou nesse lugar de escuridão. As pessoas estão hoje no escuro do seu orgulho, do seu pecado, da sua avareza, da sua mentira. E nessa manhã é tempo de nós olharmos para nós e vermos aonde é que nós erramos diante do propósito e da vontade de Deus. Sabe o que aconteceu? Sansão agora estava preso, estava num lugar, num moinho, e trabalhava ali como escravo, como um animal. Porque no moinho trabalhava esse tipo de gente, escravos e animais, e também mulheres que eram desprezadas. Sansão foi jogado ali, e trabalhava naquele lugar. Sansão agora era a glória dos deuses dos filisteus. Sabe quem era o deus dos filisteus? Dagon. Dagon era o deus da fertilidade, era o deus dos cereais, era o deus da produção. Agora aquele homem, que era um homem escolhido por Deus, estava na mão de Satanás. Estava, como nós vemos hoje, pessoas que um dia estavam aqui na igreja, nessa reunião, e hoje estão nos vícios, nas drogas, na perdição, acabaram com as suas vidas, com os seus bons relacionamentos, estão jogados pelas sarjetas. Sabe por quê? Porque andaram com o seu próprio orgulho, porque andaram segundo a sua vontade. Nós estamos aqui nessa reunião, mas certamente você que vai me ouvir tem desviado dos propósitos, dos planos e dos projetos de Deus, e nesta manhã é momento de reflexão, é momento de voltarmos. Precisa descer dessa forma? Saiba que Sansão, ele ficou ali, e o período que ele estava ali servindo de chacota, de palhaço,
para os filisteus, os cabelos de sua cabeça começou a crescer, e ele entrou num profundo arrependimento. A Bíblia diz que Sansão orava ao Senhor, e falava: Deus, se me entregue os filisteus nas minhas mãos, nem que seja pela última vez. Será que nós precisamos passar pelo vale da sombra da morte, para entender que nós somos homens e mulheres de Deus triunfantes, poderosos nessa terra? Mas precisamos humilhar diante da vontade de Deus. Sansão agora passou por essa situação, olha só. Mas a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. E a Bíblia diz que o Sansão começou a ter relacionamento com Deus. Deus perdoou aquela atitude covarde de Sansão. E agora Deus começa a restituir a força de Sansão. Um certo dia estava ele lá, agora numa festa, numa casa muito grande. A Bíblia diz que tinha no telhado daquela casa mais de 3.000 filisteus. Chamam Sansão, coloca ele para ficar andando, e Sansão estava cego, e ele ficou como um bobo andando ali, no moinho, trabalhando, e eles estavam glorificando Deus Dagon. Só que aí o Espírito Santo de Deus estava para apoderar da vida de Sansão, mais uma vez. Sansão então chama um menino, um garoto, que o conduz até as colunas daquela grande casa, aquele grande palácio. Ele fala: me leva até ali. E eles ficaram rindo de Sansão. Sabe, muitas vezes quando nós passamos pela vergonha, quando o pecado nos domina, nós nos tornamos chacota para o mundo. As pessoas não te respeitam mais, as pessoas não te consideram mais, as pessoas fazem chacota do seu nome e dizem: olha, você não é o pastor Manzan, que ministrava todo domingo lá na CTU, que abriu um canal no YouTube, e que muitas pessoas até ouviram a palavra de Deus, de cura, de libertação, de milagre, de prodígio, de sinais através da sua boca, e agora você está nessa situação. É só um exemplo, em nome de Jesus isso não vai acontecer, porque todos os dias eu oro e falo: Senhor, me livra do mal, porque teu é o poder, a glória, a majestade, tudo está nas tuas mãos. Não me deixes cair em tentação. Não se engane, nós somos fracos em nós mesmos. Não vai nesse negócio de autoajuda, que você tem um leão dentro de você, que você tem um pitbull dentro de você. O próprio Deus diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos fracos. Paulo vai dizer que ele lutava, ele debatia o tempo todo contra a sua carne, contra o seu eu, contra o seu querer. Ele se esmurrava para que a glória de Deus fosse vista nele e através dele para as pessoas. É assim que procede a vida. E eu digo mais agora para terminar: será que nós precisamos chegar como chegou o Gideão? Há um pensamento, uma frase filosófica que diz que os inteligentes aprendem com os seus erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Que nesta manhã, nós que estamos aqui, você que me vê pela internet, aprenda, seja sábio. Sansão agora, ele sucumbiu naquele lugar, porque a história bíblica conta que ele colocou as mãos sobre aquelas colunas, e o Espírito Santo veio sobre ele de novo, com grande poder, e ele derrubou aqueles palácios, e a história conta que ele matou todos os filisteus. Aliás, foram a quantidade maior do que ele matou em todo o seu tempo de guerra contra os filisteus, e o Senhor trouxe a libertação para o povo de Israel, livrando eles da mão dos filisteus. Mas deixa eu te falar, irmão, vamos buscar o Senhor enquanto é tempo. Isaías 56, versículo 6 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Não precisamos chegar a uma situação desastrosa para buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida. Os senhores estão aqui até agora me ouvindo, porque sabem que precisam buscar Deus para a sua vida. Muitos estão nessa empresa há mais de 7 anos, nunca subiram aqui para ouvir a palavra de Deus. Muitos acessam esse canal e falam: ah, não, eu conheço essa pessoa, não vou nem ouvir.
E não ouve, porque pensa que quem está falando aqui é simplesmente o pastor Manzan. Não, aqui é a boca de Deus, aqui é o Espírito Santo de Deus me usando para te falar uma verdade do céu, que vai mudar a sua vida para a eternidade. Pois é a palavra de Deus, não é palavra motivacional, é palavra bíblica, é palavra transformadora, é palavra do céu. Mas às vezes nós chegamos a uma situação insustentável para nos entregarmos a Deus. Não precisamos disso. Hoje é tempo de buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto, e nunca se esquecer que o Senhor está fazendo de mim e de você um canal de bênção para outras pessoas, através daquilo que você tem, da sua habilidade, da sua forma de ser, da sua forma de falar, um abraço que você dá em alguém, uma palavra que você dá em alguém, uma atitude que você tem com alguém. Você está trazendo a vida de Deus na terra, o reino de Deus na terra, a vontade de Deus na terra, porque o reino de Deus, a vontade de Deus, é a justiça dele, é o amor dele, é a graça dele, é o perdão dele sobre a vida das pessoas, e eu e você fomos chamados para tal. Por isso eu te convido nesta manhã, nós que estamos aqui, você que vai me ver, incline o seu coração para o Senhor, confie nele, entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor, para que você não passe uma situação, como foi o exemplo de Sansão para nós, de ter o propósito de Deus cumprido na sua vida, porém passou por um momento de grande dor, grande tristeza, grande aflição, sem nenhuma necessidade. Sabe por quê? Por conta do orgulho. E eu disse para vocês, o egoísmo, ele é a base de todas as obras da carne. Que nesta manhã, nós deixamos o egoísmo por terra, e o amor de Deus, que é a base de todo o fruto do Espírito, seja aquilo que vai guiar as nossas vidas. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Semana abençoada. Amém?